você fecha os seus olhos para falar com Deus, no que você pensa? Como você, por exemplo, imagina Deus? Você fecha os seus olhos para falar com Deus. Mas como você imagina Deus? Qual é a imagem que vem na sua mente de Deus? Qual a imagem que você tem de Deus? Alguém pode dizer assim: bom, bispo, a imagem que eu tenho de Deus é aquela que eu já vi num filme. Não, aquela ali não é a imagem de Deus. Aquele ali é um ator que fez o filme. Aquele ali não é Jesus. Ele é um ator que fez o filme. Ah, mas a imagem que eu tenho é da natureza. A natureza também não é Deus. Deus criou a natureza. Então, qual é a imagem que você deve ter de Deus? Eu nunca vi a face de Deus. Você já viu? Sim ou não? Você nunca viu. Você já viu a face de Jesus? Não. Então, como que eu posso me concentrar em Deus? Eu me concentro em Deus quando eu medito nas palavras de Jesus. Quando eu penso nas palavras que o Senhor Jesus nos deixou. Jesus disse assim: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Poxa, que maravilha. É você saber que de maneira nenhuma você será lançado fora. Seja você quem for. A palavra de Deus, o Senhor Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, essa palavra é que está na minha mente. E a nossa fé, ela tem que estar focada justamente na palavra de Deus. Se você abrir a sua Bíblia, pega aí a sua Bíblia, por exemplo, e abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 15. Você sabe que o problema de muitas pessoas não é a falta de fé. Todas as pessoas têm fé. O problema é que a pessoa, ela não focaliza a fé dela na palavra de Deus. Então veja só o que diz a palavra de Deus no Evangelho, aliás, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. O apóstolo Paulo fala assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo o quê? Segundo as Escrituras. Não é segundo um sonho, não é segundo uma revelação, mas é segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus. Então, Cristo morreu pelos nossos pecados. Não existe nenhum pecado que Jesus não possa perdoar.
uma vez a pessoa estando arrependida dos seus erros. Não existe. Eu garanto para você uma coisa. A pessoa pode ter sido a pior pessoa do mundo, mas se ela se arrepende dos seus pecados e ela pede perdão a Deus, o Senhor Jesus a perdoa. Ela é perdoada dos seus pecados. O homem pode se lembrar do seu erro. As pessoas podem se lembrar do seu erro. E talvez você mesma não consiga se perdoar. Ou não consiga esquecer os seus erros, esquecer os seus pecados. Mas Deus, Ele nos perdoa e os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Você veja só que coisa interessante. Você tem visto notícias de um avião que caiu no oceano da Malásia e já fazem 3 semanas ou mais que não acham um avião. Um avião. E quando você, não sei se você já teve a oportunidade, quando você vai entrar num avião, num jumbo, num Boeing, parece uma coisa imensa, grande, não é verdade? Sim ou não? Mas no oceano se perde, não é nada. Com toda a tecnologia que o homem tem, não conseguiu ainda achar. Agora, com toda a tecnologia que o homem tem, ele não consegue ir até o mais profundo dos oceanos. E Deus, a palavra de Deus diz que os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. No mar do esquecimento. O problema de muitas pessoas é que a fé delas não está nas Escrituras. A fé dela está naquilo que o homem fala. Então a pessoa, quantas pessoas pensam assim: ah, eu não vou na igreja porque eu sou um pecador. Ah, eu não mereço isso, ah, eu não mereço aquilo. Mas a palavra de Deus diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, os nossos pecados, eles são perdoados, lançados no mar do esquecimento, a partir do momento que nós nos arrependemos deles. E diz mais assim, olha só, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo o quê? Segundo as Escrituras. Você observa que o apóstolo, ele faz questão de frisar isso, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi crucificado, ao 3º dia ele ressuscitou, segundo as Escrituras. Não é uma revelação, não é um sonho, não é um livro qualquer, é de acordo com as Escrituras, de acordo com a palavra de Deus. E diz assim, aí ele diz assim, e apareceu a Cefas, Cefas era Pedro, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive e até agora, sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago,
mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim como um nascido fora de tempo. Porque o apóstolo Paulo, se você não sabe, antes de ser Paulo, ele era Saulo. Ele era Saulo. O que ele fazia? Ele era um mestre da lei, um observador da lei, um judeu. E Saulo, ele perseguia os cristãos. Ele entrava na casa onde estavam os cristãos e arrastava os cristãos. Ele matava, ele prendia os cristãos. Até o dia que ele teve um encontro com quem? Com o Senhor Jesus. A Bíblia fala que ele teve um encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco. Ele estava num cavalo e ele ia com cartas para poder prender alguns judeus, aliás, alguns cristãos. Nós podemos ver isso aqui na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos. Abre aí no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, para nós vermos a conversão do apóstolo Paulo. Atos capítulo 9, diz assim, olha só que interessante. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Você veja que Saulo, ele perseguia os cristãos. E depois ele se tornou o apóstolo Paulo. E os discípulos tiveram um certo receio de recebê-lo, porque não acreditavam na conversão dele. Não acreditavam que ele tinha sido transformado. Porque o ser humano é difícil de acreditar. Às vezes, a pessoa, quantas vezes eu já ouvi pessoas, e quando você tem, às vezes, familiares, amigos, às vezes a pessoa, ela vem à igreja, e ela entrega a vida dela para o Senhor Jesus. Às vezes, nem mesmo os seus familiares acreditam na transformação dela. Os seus amigos acreditam na transformação dela. Porém, o Senhor Jesus, Ele crê na nossa transformação. E Ele quer transformar a sua vida hoje. Ele quer mudar a sua vida hoje. Ele quer mudar você hoje. De acordo com as Escrituras. Ele quer fazer de você uma nova pessoa, uma nova criatura. Ele acredita em você. Não importa quem você tenha sido. Não importa o que você já tenha feito nesse mundo. Você é muito especial para Deus. Você pode não ser especial
para os outros. Você pode não ser especial para os outros, mas para Deus você é. Você sabe, tem uma história de um garoto, um jovem, que ele estava desgostoso da vida. E ele foi falar com o seu professor, dizendo: professor, ninguém gosta de mim, eu sou um lixo, ninguém me dá valor. Aí o professor estava muito ocupado, e ele pedindo: professor, o senhor poderia conversar comigo? Ele falou assim: olha, agora não dá, porque eu tenho que resolver alguns problemas. Mas aí o professor, de repente, falou assim: olha, tá bom, eu vou ajudar você, vou conversar com você, só se você me ajudar primeiro. Eu tenho um anel aqui para vender, você pega esse anel aqui para mim, você vai lá no mercado e vende esse anel para mim. Eu preciso de uma moeda de ouro. Você vai lá e você vende por uma moeda de ouro. O rapaz saiu e ele foi querer vender o anel. Quando ele chegou no mercado, ninguém conhecia aquele anel. Então as pessoas: esse anel aí é muito caro, isso aí não vale nada, uma moeda de ouro por esse anel, isso aí não vale nada. E o rapaz voltou triste, falou assim: olha, professor, não consegui vender o anel, puxa vida, ninguém lá conhece o anel, ninguém lá dá valor a esse anel, vai ser muito difícil vender. Ele falou assim: é verdade, você tem razão, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o mesmo anel, e eu queria que você fosse no joalheiro para ele examinar esse anel. E diz para ele que eu quero vender esse anel, quanto que ele me pagaria por esse anel? Aí fui lá no joalheiro, quando chegou lá, o joalheiro examinou o anel e falou assim: olha, fala lá, professor, que eu dou 8 moedas de ouro nesse anel. O rapaz falou assim: ué, voltou correndo animado, falou assim: olha, ele falou que dá 8 moedas de ouro num anel. O professor falou assim: olha, assim como esse anel é você. Você está esperando que pessoas que não tenham capacidade de lhe dar valor, que lhe deem valor. Você está esperando que pessoas que não têm capacidade lhe deem valor. E às vezes a gente fica assim também. A gente fica esperando dos outros que os outros digam para a gente: ah, você é bom, ah, eu gosto de você, ah, eu te amo, isso, aquilo, outro. Não. Você não precisa que ninguém diga para você qual é o seu valor. Porque você, todos nós que estamos aqui, nós temos um valor incalculável. E esse valor foi demonstrado aonde? Lá na cruz. Lá na cruz. Foi Jesus que morreu por mim. Jesus morreu por você. Ele entregou a vida por mim, Ele entregou a vida por você. E Ele quer você. Ele quer a sua vida. E não apenas a sua vida enquanto aqui neste mundo, porque isso aqui é muito, muito rápido. Ele quer a sua vida pela eternidade. E o diabo vai tentar de todas as formas, de todas as maneiras, fazer o contrário, desvalorizar você. Que você não se valorize, que você perca a esperança, que você desista. Que você não dê valor à sua vida, que você não entregue a sua vida para Jesus, que você fique aí amargurado, triste, esperando de repente que alguém lhe valorize, que alguém lhe dê valor,
e aquele que verdadeiramente demonstrou todo o valor que você tem, aquele que na cruz do Calvário morreu por você e que demonstrou todo o valor que você tem, talvez a Ele você não tenha demonstrado a sua gratidão, de entregar a Ele a sua vida, de olhar somente para Ele, de olhar para Ele, de olhar para aquilo que Ele disse na sua palavra. Talvez você fique mais motivado ou desmotivado com aquilo que as pessoas dizem e não com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Se ninguém liga para você, faça como o apóstolo Paulo. Cristo morreu pelos meus pecados. Então Ele me dá valor. E do mesmo jeito que Ele apareceu no passado, Ele quer aparecer para você. Não de uma forma física, mas Ele quer que você tenha uma experiência com Ele. Eu sei que você deve ter vários problemas, eu sei que você deve ter várias dificuldades, como todos têm. Mas eu queria que você, nesse momento, nesse instante que nós vamos orar, que você buscasse ter essa experiência com Deus. Que você fizesse assim, olha, agora por alguns minutos eu vou esquecer da minha vida, eu vou esquecer da minha família, eu vou esquecer dos meus amigos, da minha vida financeira, eu vou esquecer de tudo. Eu vou pensar apenas na minha vida espiritual e naquilo que o Senhor Jesus disse. Jesus disse, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Você vai sair daqui hoje transformado, se você quiser, se você desejar isso mais do que tudo. Amém? Grande inauguração da Igreja Cristã do Recomeço. Domingo, dia 6 de abril, às 9 horas da manhã, o dia da aparição. Deus apareceu a Abraão. Apareceu o Senhor a Abraão no Carvalhais. Gênesis 18:1. Deus apareceu a Moisés. E falava o Senhor a Moisés, face a face, como fala seu amigo. Êxodo 33:11. Deus apareceu a Jacó. Vi o Senhor face a face, e a minha vida foi salva. Gênesis 32:30. Deus apareceu a Gideão. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel. Juízes 6:14. Assim como Deus mudou a vida destes homens, agora chegou a sua vez. Deus aparecerá na sua vida. Chega de doenças, vícios, miséria e problemas familiares. Venha receber a sua vitória e a transformação familiar. Domingo, dia 6 de abril, às 9 horas da manhã, o dia da aparição. Avenida Cristiano Machado, número 7715, no bairro Suzana. Igreja Cristã do Recomeço. Nunca é tarde para recomeçar.